pessoa fácil de conviver. Você Por tem incrível cara que de ser uma pareça. pessoa fácil. Sério? Demais. Que bom. Eu fui acho que irônico. eu sou nojento. Que isso, padre? Você tem Mas uma por cara que de você ser considera que você é uma fofinha. pessoa fácil de conviver? Porque, assim, depende da situação. Primeiro, eu não gosto de exercer certas atividades de organização, de logística, por exemplo. Sou pouquíssimo burocrática. Então, se eu não estiver executando esse tipo de tarefa, mas somente, como eu poderia dizer, obedecendo o exercício de outras, eu vou me realizar muito desse jeito, entendeu? Então, eu acho que eu consigo, no geral, me pôr no meu lugar quando eu tenho que executar certas atividades. Se eu tiver que organizar e liderar atividades burocráticas e logísticas, eu não vou conseguir. Caos. Exatamente. Se eu precisar executar, tudo bem. Agora, eu gosto mais de criar e desenvolver ideias. Legal. Pra executar, eu sou péssima. Mas aí você tem alguém que te acompanha, que te ajuda nisso? Que é o meu co-host. Ele é muito mais organizado, produtivo e voltado para essas atividades burocráticas que eu não consigo. Entendi. Sabe? Ele é muito bom nisso. Eu sou assim também. Você tava falando, eu fui me identificando com isso. E aí, eu tenho muita nesse dificuldade caso- da execução. Nesse caso, eu me sinto muito à vontade para obedecer. Então, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado, de boa, sem nenhum problema. Eu acho que isso torna as atividades muito mais produtivas, o projeto, tanto quanto mais fácil a convivência, certo? Porque daí não tem aquela disputa de ego, eu quero fazer isso, mas eu também quero, etc, sabe? Acho que facilita bastante. Além de que, às vezes, quando eu tenho que contra-argumentar alguma ideia que a gente tá discordando, eu até fico meio cansada, fala do seu jeito também, Acabei de sabe? falar isso. Eu Mas tá bom. só largo é de mão, isso, vai lá, é. faz do jeito que você quiser, que se foda. Mas É agora, isso. quando tem algo que realmente eu acredito, que eu acho importante, aí eu me atiro do precipício mesmo e não tem quem me pare, sabe? Eu acabo me tornando mais implacável. Então depende da situação. Eu achei que essa collab entre vocês ia ser legal, assim, porque vocês dois têm um lado artístico, assim, muito forte, assim. O padre tem um lado artístico bacana. Você, eu sei que sua mãe também era uma artesã, né? Exatamente, Artesã. exatamente. Você gosta de poesias também, né? Então, assim... Nossa, tu me conhece Vocês bem? têm um lado... porque eu vejo seu canal, né, Tá pô? vendo? Eu vejo seu canal, eu gosto do seu canal. Eu falei aqui ontem no nosso episódio. Não, e de verdade, agora falando sério, o tempo todo eles falaram de você, mas eles falaram assim, numa intimidade muito afetuosa. Fala assim, padre, o senhor vai gostar demais dela. Ela é uma criatura fantástica, é uma mulher fantástica. De fato, eles não estão mentindo, não. Eles não prestam, mas com relação a gente eles, fez eles isso. falaram deles, verdade. apesar Apesar deles, apesar eles foram dele, né? sinceros. Não, mas a gente fez isso pra te enganar. Agora você vai conhecer. Ok. Agora tu vai conhecer a super vilã. Isso daí. Agora você tá de frente a uma feminista, o padre e uma feminista. Exatamente, vou tentar jogar uns feitiços satânicos. Vamos ver se hoje que vai rolar o exorcismo. Muita gente, né? Espera esse momento, vamos ver se vai ser hoje. Nem fala uma de vez exorcismo. conversando com o padre, eu Não pergunto. fala isso. Uma vez conversando com o padre, eu perguntei pra ele. Fala do exorcismo. O padre, ele é feminista, assim, né? Ele é a favor do feminismo, assim, né? Você mesmo já falou em episódio nosso, né? Sou. Você é contra um tipo de feminismo. Que, inclusive, foi a primeira coisa que você falou. Eu também não gosto dos extremos. Eu não gosto do extremo. Mas eu acredito e eu quero aprender com você, de fato, o que é o feminismo e aquilo que você, enquanto mulher, defende. Ok. Porque nós, no nosso lugar de homem, a gente ocupa aquilo que é o patriarcado há séculos, né? Então é importante ter uma figura que tenha sobriedade para falar a respeito disso. Porque eu tô aqui, Robertinho me chamou o padre, eles chamaram o padre. Sim. Então, assim, eu poderia chegar aqui e discutir várias questões religiosas com você. Mas eu acredito que não é a sua praia discutir religião, pelo pouquinho que eu conversei com você. Então seria muito mais interessante aprender com você o seu ponto de vista, o seu lugar de fala, para a gente poder saber o nosso lugar também. Sabe, né? ironicamente, eu também não vim aqui para debater e eu tava pensando em todas as perguntas legais, interessantes que eu poderia fazer para ti, para também receber a tua perspectiva. Então, nós dois viemos com uma posição de receptividade. É, sem dúvida. Tá, deixa que a gente cause o inferno. Pergunta aí pra gente. Aquilo que eles quiserem nos instigar, a gente não precisa de responder. Não precisa A gente comprar. só devolve Não a vou pergunta. morder o seu bait, ok? Entendeu? Não Isso. vou morder. Não vem com retórica. Não aqui, vai ó. fazer como fizeram ontem. Não deixe. Não tem essa história não.
que tu é liso. Aprende. Quando eles vierem com alguma coisa pesada, devolve pra eles. Fala, eu não sei posicionar sobre isso, mas você me fala o que você acha sobre isso, Robertinho. Responde Eita. tudo. Entendeu? É, E a e gente aí? devolve pra eles, porque afinal de contas é uma mesa, né? Não é só entre você e eu. É nós 4. Vamos manter o seguinte, então. A galera prefere ver vocês dois falando do que a gente. Você perguntou pra ela, pô, que você tem o maior interesse de entender a percepção dela. E de verdade, eu também tenho, porque ela mostra um feminismo conciliativo, não é? Que é muito diferente do que eu imagino que é o feminismo bruto. Que é o extremo. Que é conflitante. E eu, cara, de verdade, sempre que você gera conflito, né? Sempre que você tem extremo, você vai ter a versão extrema também. Justamente. Quando você tem uma característica conciliativa, não é que você vai abarcar todo mundo, mas você vai trazer pessoas que estão dispostas a ouvir o que você tem para conciliar com elas. É mais fácil que brigar com elas. E você já me surpreendeu positivamente desde o começo. Quando? Né? Quando você falou da admiração por personagens que eu ainda não consigo admirar. Né? E você me surpreendeu. Porque eu imaginei que a sua postura seria contra essas pessoas, né? Então você já chegou derrubando esse meu conceito. Isso é muito bom. O que é esse feminismo conciliativo? Então, eu vou fazer uma razoável introdução em como eu parei nisso. Porque assim, eu comentei isso. É só assim, uma curiosidade. Diga. Não é ser indelicado, gente. Não é indelicadeza, é porque quem tá de frente pra ela não vê como vocês estão vendo pelas câmeras, mas ela tem um rosto tão jovial. Eu queria saber a sua idade. Eu falei Chuta. isso. É criminoso? Não, saber pode perguntar, chuta, vai lá. Eu acho que você não chegou nos 30. Eu tenho 32. 32? É que você tem uma cara de menina mesmo. Ah, obrigada. Você quer Pô, tô protetor falando no solar, chat, boa muita genética. rasgação de cima. Esse é o começo, Muita gente. rasgação de Não, cima. vocês já viram luta do UFC Pô. quando um lutador tá medindo outro, ele fica que é rodeando isso? ali, rodeando, ninguém encosta, só assim, não vou, mas Mas depois ontem começa a eu luta. disse, não queiram transformar o podcast Três Irmãos na minha presença num UFC. Porque se for virar UFC, eu levanto e vou Eu embora. ia fazer uma pessoa piada certa, muito né, maldosa, mas não vou Faça. mais. Não Faz, vou. faz, Não, agora a gente já gosta. perdi, né? Você Agora já tá foi, atento. mas não vou fazer. porque- Passou o time. Foda. Não vou fazer isso. Não vou. Pois bem, eu tinha comentado com eles ontem que eu sempre tive um temperamento contestador, sabe? Anti-autoridade, anti-status quo. Eu sempre fui muito conflituosa, principalmente com a minha mãe. Aí, eu já fazia alguns questionamentos pra ela, tanto quanto à igreja, porque eu fui criada na igreja evangélica. Eu comecei a frequentar a partir de uns 5, 6 anos de idade, aí eu ia na igreja. Isso eu não contei pra vocês. Qual a denominação? Só pra eu entender. Batista Independente. Batista. Domingo, terça de noite, quarta de tarde, quinta de noite, sábado de noite e domingo e assim sucessivamente. Era uma por freira umas- evangélica. Exatamente, uns 20 anos mais ou menos. Então, cara, bastante tempo, né? Ok. Aí depois eu saí, mas devido a inúmeros questionamentos, eu passei por um processo bem longo até realmente desvencilhar da igreja evangélica. Só que durante esse período, eu tive muitos conflitos, mas, curiosamente, sempre fui muito bem tratada na igreja. As pessoas de lá sempre me trataram, assim, muitíssimo bem, com carinho, afetuosidade. O pastor, inclusive, até hoje eu tenho uma perspectiva muito positiva dele, porque foi uma das pessoas, e continua sendo, uma das mais doces e ternas que eu já conheci. Uma pessoa realmente Acolhedora. terna, acolhedora e doce e honesta. Dá pra ver que ele tá fazendo aquela obra porque ele realmente acredita nela, sabe? Com convicção e sem pensar em fama, lucro, poder, nada disso. Ele realmente faz aquilo porque ele pensa que é o correto. Ele é vocacionado, realmente. Exato. Quando eu contei pra ele, inclusive, que eu tinha me tornado ateia, ele me recebeu também muito bem. Ele foi compreensivo. Perguntou se era isso mesmo que eu queria, eu falei que sim. E ele continuou me tratando como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa realmente muito doce. Aí, quando eu realmente conheci, de fato, a teoria feminista, quando eu estava mais velha, embora eu já tivesse algumas intuições sobre, eu passei a mergulhar e estudar sobre. Principalmente através da vertente do feminismo marxista. E aí eles têm um posicionamento que, na minha visão, é mais dualista e polarizado e simplificador. Eu não acho que consiga realmente explicar com precisão e principalmente de modo atualizado
com a forma como realmente os homens e as mulheres interagem. Só que como é que eu percebi isso? Discutindo e debatendo com outras pessoas que tinham vertentes diferentes da minha. Então, eu lidei com muita contestação e muita divergência com pessoas que eram intelectualmente muito mais maduras e preparadas do que eu. Aí, isso levava dias e dias de discussões. Saía algum assunto novo e eu chegava, às vezes, até a sonhar com as discussões. Eu falava dormindo. O meu namorado, na época, ele até escutou eu falando sozinha, sonhando sobre aqueles assuntos. Acabou o relacionamento, nossa, né, inclusive. Não foi por causa disso. Mas assim, eu era obcecada por aquelas discussões. Eu era aquelas pessoas que passavam horas e horas discutindo na internet, entendeu? De graça, me estressando, perdendo neurônio, só porque eu ficava discutindo. Aí, nesse processo, eu fui me dobrando a outras perspectivas. Porque eu queria ser tão boa e admirável como aquelas pessoas que eu me espelhava, sabe? Então, eram pessoas que me ensinavam sobre humildade intelectual, honestidade intelectual, em que, em certas discussões, enquanto elas aconteciam, as pessoas que eu mais admirava diziam: eu estava errado mesmo. Eu mudei de ideia. Eu vou pensar sobre isso. Eu ficava, caralho, são pessoas que eu admiro tanto que estão ali na minha frente, em público, se dobrando diante de outros argumentos ou diante da própria pequenez e insignificância em relação a esse assunto. E eu queria ser assim. Aí, eu comecei a ter uma perspectiva mais científica a respeito das relações entre os homens e as mulheres. Isso foi muito importante para mim. Inclusive, quando as pessoas me perguntam como que elas têm que começar os estudos em feminismo, eu recomendo o mesmo caminho para qualquer assunto. Primeiro, tu tem que aprender sobre lógica argumentativa, viés cognitivos e método científico. Pronto. Aí, tendo essa base sólida, tu pode se aventurar em várias vertentes distintas. Porque tu tem uma base sólida para poder se preparar e também filtrar aquilo que tu tá recebendo. Então, tu meio que vai estar blindado de ideologias ruins, digamos assim, contra ideologias ruins. E por causa dessas evidências científicas que eu fui acumulando ao longo do tempo, eu percebi que os relacionamentos, não necessariamente amorosos ou sexuais, mas a relação social entre os homens e as mulheres, e também sobre o patriarcado, era muito mais complicado do que aquilo que eu recebia. Porque até eu ter essas informações, eu entendi o patriarcado como uma espécie de força imposta contra as mulheres de modo unilateral, independentemente dos incentivos dos sistemas que estavam movendo para esse resultado, e principalmente porque havia uma espécie de força sociocultural, mas não evolutiva e biológica. E essa não é a minha posição hoje. Eu penso que existe todo um sistema de incentivos que é dependente de inúmeras questões contingenciais, de inúmeros agentes que acabam resultando em uma determinada sociedade em que os homens têm a maior parte do poder, entende? Só que isso também depende das mulheres, isso depende da ecologia local, depende da religião, depende da cultura. Enfim, inúmeros fatores que as pessoas não necessariamente se reúnem em torno de uma mesa e decidem, vamos prejudicar as mulheres. Não é assim que acontece. Então, inclusive, eu recomendo para vocês uma pesquisadora, que ela não é feminista, mas ela pesquisa sobre o patriarcado. Ela tem viajado ao longo do planeta para entender como funcionam esses sistemas de incentivo, que são uma espécie de mecanismos para sustentar tipos diferentes de patriarcado, que é a Alice Evans. Ela até deu uma entrevista fala o nome de novo? No Universo Generalista, Alice Evans. Alice Evans. E é um podcast brasileiro, muito bom, que está legendado, muito fácil e acessível. Inclusive, esse canal realmente é muito bom, que traz pesquisadores e que ela explica como é que isso funciona. Como é que funciona a cultura de honra, como é que funciona o sistema de incentivos para que os homens tenham comportamentos agressivos e violentos contra as mulheres. E a gente vai percebendo que não depende apenas de maus sentimentos direcionados às mulheres, que eles são apenas misóginos porque eles são maus, mas porque existe um sistema de incentivo que torna esse tipo de comportamento racional e vantajoso, não somente para esses homens, mas para a manutenção daquele status quo daquele local. Então, quando eu percebi isso, eu passei também a entender que esses sistemas de incentivo também prejudicam os homens. E isso já foi debatido inúmeras vezes
por feministas do passado, da primeira e da segunda onda, mas à medida do oportunismo e da conveniência, as feministas passaram a não debater mais sobre a perspectiva masculina também. Então, isso foi deixado de lado. Por exemplo, teve um episódio em que eu participei com o Júnior, no Redcast, que eu perguntei, tá, então significa que tu é feminista também? E ele disse, sim, sou. E eu já percebi, em alguns vídeos que ele fez, em que ele citou a Meryl Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, etc. Algumas pensadoras feministas clássicas. E tu vai perceber que muito dessa onda Red Pill, ela não bebe da teoria feminista, mas eles chegam a raciocínios semelhantes que as feministas já tiveram antes. Só que hoje em dia, convenientemente, as feministas mainstream, as feministas de internet, não discutem mais. Então, eu tento, de modo... Como eu poderia dizer? Não exatamente novo, com conteúdo novo, mas com uma posição política diferente, que é receptiva à perspectiva masculina sobre a nossa realidade, através de bons fundamentos e evidências científicas para que a gente consiga identificar como esses fenômenos acontecem e o que a gente pode fazer para solucionar, mas de modo receptivo à divergência, receptivo a novas hipóteses e interpretações acerca do que está acontecendo, porque isso, querendo ou não, torna a discussão muito mais rica e completa. Ter uma única perspectiva acerca do que acontece com as mulheres ou o que motiva os homens a agirem assim ou assado é uma perspectiva, como eu poderia dizer, Cara, incompleta. É uma perspectiva incompleta, aleijada. Vazia, talvez. Que não leva a nada. Também, zero. porque pode gerar mais conflito do que necessariamente Então, um direcionamento para solucionar algumas coisas. Ideias estéreis. Exato, é uma boa comparação. Exato. Quando você cita essa coisa de, em outras palavras, né, que o homem é fruto do meio, né, que foi a ideia defendida pelo marxismo, e mais tarde nós vamos ter Durkheim, na verdade, é quem cria, né, essa teoria, e o marxismo vai se apropriar dessa ideia de que o sujeito é fruto do meio, e Rousseau vai ser o grande, digamos, condensador dessa ideia. Em outras palavras, foi isso que você disse? Assim, que eu penso nós que somos fruto do meio. Nós somos, sim, dependentes de sistemas de incentivo, mas ainda assim nós temos uma natureza. E essa é uma discussão relativamente ferrenha, aliás, relativamente não, bem ferrenha, entre marxistas e construtivistas contra naturalistas como eu. Porque não faz sentido acreditar que a teoria da evolução só funciona do pescoço para baixo. Nós somos animais, nós somos símios, e obviamente nós possuímos correlação com outras espécies simiescas, tanto quanto a partir da nossa própria linha evolutiva. E isso afetou a forma como o nosso cérebro funciona, como os nossos hormônios funcionam e, portanto, também o nosso comportamento. Só que muitas vezes as pessoas entendem que porque tu tá tentando fazer uma explicação biológica e de raiz evolutiva acerca de um certo comportamento, logo tu está justificando isso. Então são coisas diferentes. Uma coisa é prescrição, é defesa de uma norma para uma descrição. Então, quando eu estou descrevendo um fenômeno, eu não estou necessariamente sendo condescendente ou complacente ou defensora desse fenômeno ou desse comportamento. Inclusive, geralmente eu dou exemplos terríveis, né? Mas, enfim, vamos ver se eu consigo pensar num outro que não seja tão horrível assim. Sei lá. Cito mesmo de ontem. Eu vou citar o que eu costumo usar. Foda-se, paciência e estupro, tá? Coerção sexual, cópula forçada, ela é comum em várias espécies da natureza. E isso também acontece na espécie humana. Tem uma raiz evolutiva. Só que muitas pessoas dizem ou pensam que porque tu tá explicando isso através de uma via evolutiva, que tu tá concordando com isso, que tu tá sendo condescendente. Eu não tô. Isso serve também para outras situações. Por exemplo, a morte. A maior parte das pessoas vê a morte como um problema, como algo que deve ser superado em algum momento através da ciência e da tecnologia, ok? A morte é natural, só que isso não significa que ela seja boa por ser natural. O câncer é natural, a cópula forçada é natural, mas isso não justifica. Tem coisas que são artificiais, que são excelentes e maravilhosas, como, por exemplo, as instituições, a injeção, os antibióticos, as vacinas, entende? Então,
inclusive a gente chama isso de falácia naturalista, de que porque algo é natural, logo é bom. Mas também existe a falácia moralista, de que porque supostamente algo pode gerar interpretações ou efeitos ruins na sociedade, logo tu tem que acreditar no contrário. Então é uma falácia moralista, entende? Então, digamos que se nós passássemos a aceitar que o estupro, em alguma medida, depende de fatores evolutivos, e isso fizesse com que algumas pessoas pensassem que ele é mais aceitável, isso seria uma falácia moralista, em que nós deveríamos passar a acreditar em uma mentira por causa das implicações ruins da verdade, entende? Então, eu tento, na medida do possível, usar de boas evidências científicas para fundamentar o meu posicionamento. Mas isso é diferente de me resignar na situação. Tipo, as coisas são assim, logo não há nada para fazer. Porque também tem outra coisa. Se a gente não entende realmente a origem, o que causa certos comportamentos, tu não consegue encontrar uma boa solução, certo? Então é que nem querer curar um câncer com uma aspirina. Não adianta. Tu precisa saber realmente o que está causando esse comportamento socialmente disfuncional que prejudica a vida das pessoas. Caso contrário, tu vai passar o resto da sua vida ou das gerações tentando consertar com um remédio que é completamente ineficiente. Em que ele é inócuo, na verdade, sabe? Enfim. Repete pra mim, eu não sei se você vai conseguir lembrar, mas você falou uma frase interessantíssima a respeito do que é a doença que precisa ser tratada. Qual o termo que você usou? Doença. Comportamento disfuncional, talvez? Disfuncional. Esse comportamento disfuncional. Porque, olha só que interessante, dentro da religião, tem-se o costume de atribuir esses comportamentos disfuncionais a Deus. Deus quis, Deus permitiu, Deus deixou. E é uma coisa que eu sempre luto e falo muito para as pessoas. Deus não permite, Deus não quer, Deus não fez. Por quê? Existe em nós a predisposição material, porque nós somos matéria, de nos adoecermos. Portanto, não é a vontade de Deus que as pessoas morram, se adoeçam. Né? Às vezes, quando eu vou pro velório, eu tô sentado assim, as pessoas devem estar vendo, achando estranho, mas é porque eu tô com dor nas pernas e na coluna, e vocês já sabem que eu não posso Deus permitiu, né? Deus permitiu, Preocupa não. Então, seu pijama tá bacana. Meu pijama tá legal, não tá? Eu coloquei novinho, só pra vir aqui te ver. Então, essa ideia de que na religião, Deus permite, Deus faz, Deus manda, Deus tira. É claro que é muito fundamentado numa raiz bíblica, onde tudo vem de Deus, né? Não cai um fio do seu cabelo sem que seja vontade de Deus. E as pessoas levam muito isso ao pé da letra. E quando você me fala de uma disfuncionalidade, né, isso é um termo que as pessoas religiosas precisam compreender, justamente para desmitificar a ideia de que Deus nos dá doenças. Não, Deus permitiu que ele adoecesse, Deus permitiu que ele morresse. Né? É o que eu costumo dizer, eu já disse em outros podcasts a respeito disso. Tu acha que, de certa forma, isso desincentiva a autonomia das pessoas? Eu acho que as pessoas elas precisam buscar justificativa para suas dores. Ok. Então, quando dói demais e eu preciso de uma justificativa para substituir a dor, que é muito mais real que a ideia de Deus, isso é Santo Agostinho que vai dizer. Eu vou falar antes das pessoas me xingarem. Porque no luto, na perda, a sua dor ela é muito mais palpável do que a fé. Santo Agostinho vai dizer isso no livro dele, no livro 7º das Confissões, quando ele perde o melhor amigo. Né? As pessoas chegavam, abraçavam Agostinho e diziam, confia em Deus, reza, confia em Deus. E Agostinho questiona, como que eu posso trocar a dor que eu sinto, que é palpável, de tão forte que ela é, por uma ideia que é Deus, absolutamente, naquele momento para ele, que não era convertido, uma ideia abstrata. Então, todos nós, quando experimentamos a dor, a perda, a separação, o luto, a dor ela é muito mais palpável, tangível, do que a ideia da espiritualidade, de Deus. Então, confia em Deus, foi vontade de Deus. Isso, na verdade, é uma desculpa que o homem arruma para
poder justificar que não, nós estamos fragilizados, nós estamos nos adoecendo. O professor Marcos disse isso, eu achei isso fantástico. Ao invés das gerações estarem evoluindo no sentido para cima, né, para serem melhores, né, nós estamos evoluindo para baixo, nós estamos sendo piores em todos os sentidos, né? É o que ele chama de deletério, né? Que eu achei fantástico, Padre Marcos. Eu discordo, mas tudo bem, depois eu falo. Isso. Então, essa coisa toda, dentro do critério religioso, precisa ser desmitificada, porque a igreja, ela não proclama dessa forma. Né, de que a morte é um presente de Deus, a doença é uma vontade de Deus, ou é um castigo, porque há também quem trabalha com a ideia de castigo, de perda, né? E não, Deus não é o Deus que quer te ver sofrer, Deus não é um Deus que quer te ver desesperado, Deus é aquele que te quer numa vida abundante e plena, né? E quando você fala esqueci novamente o termo que você usou. Disfunção. Dessa disfunção, isso é importantíssimo de ser dito para as pessoas. Né? O corpo humano, ele possui